Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar se tem os motivos para ficar animados com o Item 11 depois dos bons rendimentos nos últimos meses. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Pois bem, tô fazendo esse vídeo aqui em resposta a alguns questionamentos de dois assinantes aqui do canal. Vou ler para vocês o questionamento deles. Aqui o Samuel diz o seguinte: Thiago, você poder fazer um vídeo sobre o Irim? Vem distribuindo muito. Aqui o Valtazar com V diz o seguinte: Pois é, Ilionzi está entrando no meu radar. Seria uma boa ter um vídeo. Então, ó, aqui para esses dois assinantes eu tenho que dizer o seguinte. Realmente, Ilionzi deu algumas alegrias aqui nos últimos 3 meses, né? Em abril, maio e junho, rendimentos bem acima da média, inclusive principalmente aqui no mês de junho, né? 1,18. No entanto, ainda acho que é cedo para se animar, tá? É bem cedo porque esse rendimento mais elevado, a boa parte dele teve com fatores não recorrentes ou recorrentes que podem demorar a se repetir. Porque esses rendimentos mais elevados foram por conta daquela série de PCA mais elevados que a gente teve a partir do mês de fevereiro. Lembrando que a gente tem um delay entre a divulgação da inflação e o impacto sobre o rendimento. Então, aqui esse PCA de fevereiro começou a se refletir apenas 2 meses depois, aqui no mês de abril. E aqui o mês pode ser dito que 0,88, 0,67. Então, a gente teve a sequência. Aqui para o mês de julho, ainda deve ter um bom rendimento, porque ainda vai pegar aqui esse PCA do mês de maio, 0,58. No entanto, aqui já para o mês de junho, a inflação já caiu bastante, né? Com aquele período em que o petróleo deu uma arrefecida. Então, a partir daqui, é somente em agosto, até mesmo aqui no rendimento de julho, que o Datacom é agosto, a gente já pode já observar uma queda do rendimento. Somente da Datacom de agosto da Datacom em setembro, vocês devem sentir um baque bem forte no rendimento, tá? Talvez aqui é uma coisa 70, 75 centavos, um valor bem baixo. Então, se for apenas por esse fator aqui, os últimos rendimentos, não vejo como motivo para você fazer a aquisição de Lean 11. A não ser que você utilize aqui como outros racionais, tá? Esses rendimentos aqui não é um indicativo de recuperação ainda não, tá? É, inclusive, eu vi comentários de que o guidance do gestor expectativa é entre 75 a 80 ou 75 a 85, foi dito em live. No entanto, é que eu tô repassando informações que disseram lá no meu grupo do Telegram, tá? Não assisto todas as lives, então meio que conto aqui com outros assinantes para é, fazer esse monitoramento aqui das formações dos fundos. Então, não compre aqui pensando que esse daqui é o novo normal do fundo, não, tá? Realmente, em algum momento, vai recuar aqui para os 80 centavos ou 80 e alguma coisa. Nesses patamares, que com 80 centavos, a gente está falando de um dividend yield na casa de 1,20. Já o dividend yield não tem nada tanto assim de especial, tá? No entanto, aqui um ponto que também deve ser comentado, mas até comentado aqui, né? O resultado extraordinário apurado em abril foi distribuído de forma gradual ao longo do primeiro semestre. E Item 11, ele, devido à forma com que ele foi construído, como ele veio a mercado, o fundo tem uma certa facilidade em gerar ganho de capital com CRIs e fundos imobiliários. É, Aqui eu lembro vocês que o fundo surgiu a partir da incorporação de RDM11, né? E essa incorporação, ela aconteceu no período de baixa. Então, esses CRIs e FIIs estão marcados com preço médio baixo aqui na carteira de IRIM 11. Acho que essa incorporação aconteceu foi quando? Não sei se foi final de 2024 ou início de 2025. Então foi um período bem propício para se fazer essa incorporação. Fala que o fundo tem o preço médio baixo em vários ativos e ele consegue fazer
esse ganho de capital com relativa facilidade. Então, isso que aconteceu aqui agora foi um mix de que o gestor resolveu fazer um giro de algumas posições, mas a inflação elevada. O fator inflação elevada é meio que no Brasil a gente sempre espera que inflação elevada, já essa questão do ganho de capital já é algo imprevisível, tá? Ok, então aqui respondendo aos assinantes do canal, não se anime com o Item 11 por conta desse rendimento dos últimos meses. Ok, agora aqui vou debater sobre a minha opinião sobre o fundo, sobre Item 11. Ah, vamos lá, começando aqui pelo desconto patrimonial. Item 11 é negociado com 20% de desconto. Por que é negociado com esse desconto? Primeiro ponto, ele é um fundo que já teve vários problemas aqui ao longo aqui da história dele, tá? Para vocês terem noção, aqui vocês forem na tabela de CRI, e aqui ó, taxa MTM, taxa marcada a mercado. Todos esses ativos que estão aqui, ó, 77 ou 75 do par. Todos esses ativos que receberam essa marcação foram CRIs que deram algum tipo de BO aqui na carteira de Item 11. Como vocês podem ver, estou marcando aqui de amarelo. São vários e vários, tá? Sendo que quanto menor esse número aqui, maior foi o BO que teve. Por exemplo, aqui esse CRI Manada, 18,15% do par. Ou seja, marcou aqui como se tivesse uma expectativa de recuperação de apenas 18% do CRI. Vocês podem ver aqui, sigo marcando bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. Muito CRI deu problema. Ah, até alguns aqui, ó. Aquele CRI da Surfrock barra Starbucks é marcado a zero, né? Que realmente não tem garantia nenhuma. É o tal lá de sessão fiduciária de cartão de crédito. Ali realmente não dá para esperar nada de recuperação. Então, aqui o Item 11 teve uma série de problemas, tá? Foi realmente muito problema mesmo. Olha só, eu nem não contei aqui, mas sei lá, mas eu acho que não dá pra contar nos dedos isso aqui não, tá? Só tudo isso aqui que eu marquei de vermelho, amarelo, é tudo CRI que deu problema na carteira de Item 11. Ó, poderia marcar também esse Aleia Pacaembu, também tá com problema. Então, a quantidade de ativos aqui na carteira de Item 11 que deu problema é uma lista muito, mas muito extensa mesmo. E além disso, além desses CRIs aqui que é cheio de problema, a gente ainda tem a questão dos FIIs rolezeiros, né? Que eles entraram lá da família Tanqueira e muitos deram problema. Apesar de que eles também já estão aqui bastante especificados. Ok, mas entendam que esse desconto patrimonial, apesar de ser elevado, ele tem os seus motivos, tá? Além disso, outros pontos que eu preciso lembrar aqui para vocês. A gestão antiga fez várias cagadas aqui na seleção de ativos, mas essa gestão que está aí, a gestão atual, também tem alguns pontos questionáveis, né? Por exemplo, no momento que eles estavam estruturando a incorporação, a fusão dos fundos, eles tentaram fazer passar uma taxa de performance para Item 11. Aqui ainda na época que o fundo era completamente dominado pelo hedge fund do BTG, o BTRF11. Então, aqui foi uma baita de uma malandragem, né? Eles sabiam que não conseguiriam passar essa taxa de performance aqui com a base de cotistas de IRDM11 e tentaram passar isso aqui no IN11 com a base antiga. No entanto, muita gente pegou no pé e acabaram recuando. Mas já fica anotado aqui a tentativa, né? A tentativa já, já é um ponto que conta muito contra a atual gestão de IRD, IRIN 11. Ok, falando aqui agora sobre a sobre a estrutura do fundo, né? Sobre a alocação. Então, IRIN 11, na minha opinião, é um hedge fund, mas não tem nada especial, né?
74% de CRI, 20% em FIIs. Aqui não tem muita cara de hedge fund, não. Com relação à carteira de CRIs, já comentei com vocês. A carteira de FI, eu também já fiz tem a parte lá da turminha do rolo, mas além disso, deixa eu pegar a carteira de fundos imobiliários. Aqui, ó, carteira de FIIs. Aqui também não é uma carteira brilhante também não, tá? Tem aqui também esse caso aqui do EZTB11, que é que contém aquele imóvel EZ Tower, EZ Tower B. Essa posição aqui de EZ Tower B foi o quanto foi o preço que o BTG cobrou para passar essa incorporação de RDM11 por IRIM11. Lembrando que BTRF11 anteriormente dominava completamente IRIM11. Um percentual enorme, não sei se é 70% ou 80%. Então o BTG podia tomar qualquer decisão aqui com o fundo. Até mesmo trocar o gestor, mandar o fundo para outra gestora que fosse seu interesse. Então o BTG, para fazer essa aprovação, meio que cobrou o seguinte: pegar esse ativo, o EZTB11, de BTHF11, do hedge fund deles, que é uma posição lixo, completamente lixo, tá? Esse EZTB aqui, esse EZTB. Apesar do gestor falar que não, que é um imóvel lindo, maravilhoso, mas no período de 6 meses ele passou na mão de 3 gestoras. Primeiro, a posição saiu parcialmente de BTHF11 do BTG, depois foi para Iridium de IRD, para Iridium 11 de Iridium, e depois TRF11, naquela época que estava topa tudo por emissão, acabou pegando parte desse imóvel. Então aqui um imóvel excelente, mas que no período de uns 6 meses passou na mão de 3 fundos, 3 gestoras. Todo mundo querendo se livrar aqui desse lixo. Foi mais uma transação muito questionável aqui feita pelo pessoal da Iridium, tá? Ter que pegar aqui um lixo para acontecer a aprovação da fusão de IRDM11 e IRIM11. Então, é uma gestão que tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Agora aqui o que você precisa fazer é colocar tudo isso na balança para você definir se compensa esse desconto de 20% sobre a cota patrimonial. Ah, ok, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui para comentar sobre Irin 11. Com relação ao turnaround ainda, é bom lembrar vocês que o gestor até deixa isso aqui bem claro que ele segue no processo de venda das posições aqui de rolo, né? No caso aqui da Devan, aqui tem muito Devan, muito HCTR ainda para fazer venda. Aqui mais uma dica para vocês. Vocês podem obter aqui mais informações sobre essas posições em FIIs se vocês acessarem o relatório de novembro de 2025, que foi pouco antes da gestão retirar a tabela com o preço médio de aquisição dos ativos. E aqui, ó, aqui é de novembro de 2025. Vocês podem notar aqui na terceira coluna, custo médio, BTLG 105,81. Já que nos novos relatórios eles retiraram essa informação. A retirada da informação é pelo seguinte motivo. Talvez não agora, que a gente ainda está no mercado de baixa, mas quando tiver no mercado de alta, essa pode ser uma informação não conveniente para eles, né, que poderiam estar segurando o lucro aqui numa operação e eles não estarem fazendo uma venda. Então, aqui é um ponto que pode ajudar a explicar do porquê que eles estão ocultando essa informação. Ok? Então, caso vocês queiram saber, vocês podem obter aqui o preço médio a partir do relatório de novembro de 2025. Além disso, no relatório de novembro de 2025, até esse relatório, eles tinham aqui um acompanhamento das operações estressadas. Já dos novos relatórios, eles retiraram essa longa lista de problemas na carteira. Retiraram porque basicamente
os gestores têm a tendência de deixar no relatório apenas o que é conveniente para o gestor e aquilo que não é conveniente, aquilo que pega mal, eles deixam, eles deixam de fora, né? Deixam oculto. Porque do jeito que está aqui hoje, eu mostrei para vocês o que que é lixo aqui na carteira de CRIs do fundo, né? Esses aqui são marcados a mercado. Mas o grosso dos investidores, quando vão bater aqui nesse monte de informação da tabela de CRI, não vão saber que esses daqui que estão com marcado a um percentual do par é uma são ativos que estão estressados, são ativos que têm problemas com crédito. Então aqui é meio que tendência dos gestores, né, de estar sempre tentando minimizar, esconder os problemas. É, enfim, é que é um ponto realmente chato em fundos imobiliários. Pois bem, concluindo, Ilion realmente está aqui no processo turnaround, está tentando fazer uma recuperação aqui da carteira, vender os lixos da carteira, algo que pode gerar prejuízos e diminuir o rendimento no curto prazo, mas esse aqui é um turnaround que vai demorar muito, mas muito tempo mesmo, tá? Pelo tamanho do fundo, ele não consegue se livrar desses lixos de forma rápida. Aqui, ó, por exemplo, teve aqueles atualizando aqui as informações sobre o que eles estavam vendendo. Aqui, ó, no consolidado, as vendas representaram aproximadamente 0,05 do PL do fundo. Então, é um turnaround, uma reciclada carteira muito, muito lenta mesmo. Então, vai demorar bastante. Ok? Então, aqui para mim, não estou empolgado com IRI 11. Para mim, IRI 11 tem que ser negociado com muito desconto. E, para ser bem sincero, nesse percentual pode até ser uma oportunidade. No entanto, é bom lembrar que a gente está com oportunidade para todo lado, aqui com o mercado meio amassado. Ok? Então, acho que é isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês sobre o hedge fund da Iridium. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!